apresentações em gel. Então o que acontece? Vamos pensar no que a gente pode fazer com esses caras. Você pode ter o seguinte, se você tiver uma situação que você tem o gel, ele vai ter o quê? Ele pode ser um veículo para desbridantes. Então você tem, por exemplo, o hidrogel com alginato, tá? É uma outra opção que você pode utilizar também, tá? Outra coisa que você tem também agentes, então você pode usar, por exemplo, o desbridante químico, que ele vai fritar tudo que tem lá, ele vai queimar tudo. E daí, outra coisa que você pode usar também são alguns agentes enzimáticos. Aqui de agentes enzimáticos que a gente tem que lembrar, por exemplo, você pode usar a fibrase, que é bem comum de ter no serviço público, tá? Geralmente ela pode associada ou não a antibiótico. O mais comum é o Iruxol, que é a fibrase mais cloranfenicol. Lembrando em conta que se você ficar usando antibiótico numa ferida que não está infectada, você pode seletivar a flora, é super importante isso, tá? Então o que acontece? Quando você usa, por exemplo, outro exemplo que é mais forte também, você pode usar também papaina, tá? Que é um outro tipo de derivado, tá? É um derivado enzimático também. Em especial a colagenase, desculpa, a fibrase, a papaina aqui, ó. A papaina você vai fazer o quê? Você pode, você manipulações você pode fazer entre 5% até, se eu não me engano, até 40%. Eu, pessoalmente, nunca passei de 10%. É melhor não deixar muito além do 10% para não querer fritar muito o teu paciente, tá? Então, o que acontece? A fibrase, ela tem uma ação desbridante menor em relação ao alginato. Aonde é legal a colagenase? Ela é legal quando você tem esfacelo, tá? Por quê? Porque ela vai queimar de leve o negócio, ela vai manter aquele tecido de granulação e ela vai tirar o esfacelo, tá? Ela não é legal quando você tem que desbridar muita coisa. Você tem que desbridar muita coisa, você vai pensar no alginato, você não vai pensar numa fibrase, por exemplo. A papaina, ela varia a ação desbridante. A ação desbridante de acordo com a concentração. Então, assim, se você precisar desbridar bastante, você pode usar 15%, 20%, tá? 10%, tá? Se você precisar de um efeito desbridante menor, você pode usar de outras formas. Tem caso que é possível você lavar a ferida, o leito da ferida, o leito com a papaina, com uma concentração mais alta, depois usa outro curativo, outra cobertura, tá? É outra opção que dá para usar. Ou então você pode deixar uma concentração menor, ou pode usar no curativo, tá? Você umedece lá com a papaina que você manda manipular e coloca uma gazezinha. Levando em conta que todo tipo de desbridante químico, todo desbridante precisa de barreira protetora. Isso é super importante, tá? Barreira protetora, para você não fritar a pele ao redor, tá? Isso é super importante a gente lembrar, tá? E outra coisa que acontece, é importante se lembrar o seguinte, o hidrogel, ele não absorve absolutamente nada. Ele na realidade ele é um gel, é um líquido. Então se ele não absorve, ele pode escorrer para o tecido íntegro, tá? Para a pele ao redor. Então lembra da barreira protetora, é super importante, tá bom? O hidrogel, ele é muito mais interessante para tecidos secos. Interessante para casos que tem de feridas mais secas que precisam desbridar.